Bom dia, pessoal. Antes de começar de fato, eu queria avisar vocês que essa aula ela vai precisar ser gravada para os alunos que não podem assistir no momento da aula e ela será compartilhada depois, tá certo? Mas não se deixem acanhar por isso, não. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento com relação ao conteúdo que a gente for passando aqui, não deixem de fazer, certo? Essa aula ela vai ficar disponível só para os alunos, não vai ficar em lista aberta. Eu vou colocar no YouTube, mas não é como se qualquer um pudesse acessar aquilo. E é isso, tá? O que é que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai começar vendo uma pequena revisão de números reais. Certo? E depois de ver números reais, a gente vai relembrar alguns conceitos, o que é o conjunto dos números reais, quais são as operações e o que é que a gente pode fazer com números reais. Depois disso, a gente vai começar a ver um pouquinho do conceito de função, ver algumas primeiras definições, e eu espero que a gente consiga ver toda a parte de funções que eu estou planejando hoje, tá? Porque aí na próxima aula a gente pode pegar para fazer só exercícios sobre esse assunto. Tá, então vamos começar com números reais. Número, em geral, eu imagino que tenha sido um problema na vida de boa parte de vocês, mas assim, número em geral, se você parar para pensar direitinho, é um objeto cuja definição não é muito palpável, né? Você, no máximo, se limita a para que serve o número, ou qual é o símbolo que a gente usa, né? Para colocar os números, mas o que é o número em particular não é exatamente o que a gente chama de uma definição, vamos dizer assim, concreta, né? Número é um conceito abstrato que foi criado, né, como uma terminologia ou uma notação para resolver certos problemas da humanidade, né? Então, a princípio, os primeiros problemas estavam relacionados à contagem, né? Você queria contar quantidades. A partir do momento que se cria animais, por exemplo, você quer saber quantos você tem, quantos você precisa dar, quantos não precisa dar, e por aí vai, né? Então, baseado nesse princípio, se criaram os números naturais. Não necessariamente no modelo que a gente vê hoje, né? Mas cada sociedade antiga criou o seu modo de contar de uma maneira diferente, né? O conjunto dos números naturais, na verdade, é uma formalização de todas aquelas ideias que foram colocadas lá, né? Uma uniformização. Né? Mas toda maneira de contar é através de números naturais, não necessariamente com a simbologia que a gente tem, mas é sempre através de números naturais. Então, o conjunto dos números naturais, ele tem esse fundamento, né? Ele foi criado baseado na necessidade de você resolver um problema de contagem. Tá? Então, você tem aqui no conjunto dos números naturais o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, todos aqueles números que servem para contar, eles estão aqui no conjunto dos números naturais, certo? E uma questão interessante é a respeito do número 0, tá certo? Alguns livros incluem ele no conjunto dos naturais, outros livros não, mas não faz muita diferença, certo? Porque você incluir ou não o número 0 não perde essa necessidade, essa utilidade dos números naturais que tem para contar, né? Então, sempre que você quer contar um conjunto de coisas, você associa o primeiro elemento ao primeiro número, o segundo elemento ao terceiro número, o quarto, e tudo aí vai. E aí, aonde você chegar, né, vai ser o termo que você usa para fazer a sua contagem. Né? Se você não começa do zero, né, você pode pensar que o primeiro elemento está associado a 1, o segundo a 2, a 3, a 4 e por aí vai. E aí, aonde você parar é exatamente a quantidade de itens que você tem. Mas incluir o zero ou não faz o conjunto de números naturais perder essa necessidade, né? A partir do momento que a gente sabe contar, a gente começa a fazer transações mensuráveis, né? A gente sabe quantos a gente pode dar, quantos a gente precisa receber em troca, e aí se faz necessidade de você incluir uma operação e de maneira que essa operação ela esteja bem definida dentro daquele conjunto. Por quê? Porque você quer conseguir um resultado sempre que você faz alguma transação, sempre que você faz alguma troca, né? Sempre que você faz alguma negociação. E
com a finalidade de resolver esse tipo de problema, surgem os números inteiros. Né? Os números inteiros, eles consistem do conjunto dos números naturais mais o conjunto dos naturais negativos. Né? Isso faz com que você consiga contabilizar perdas também. Né? E essa operação ela é fechada de maneira que sempre que você coloca dois números inteiros para serem somados, o resultado dá um inteiro existente, né? Que é algo que, por exemplo, bem, nos naturais acontece, mas você não tem... O celular quis participar aqui da aula rapidamente. Mas você não tem uma operação inversa bem definida, né? Você não consegue computar a perda, né? Você não consegue computar a diferença entre dois valores para que se possa efetuar uma troca ou algo do tipo, né? Então, você não tem isso e os inteiros têm. Então, no conjunto dos números inteiros, a gente tem os números negativos e os naturais. Então, a gente entra aqui com, sei lá, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e por aí vai, infinitamente, aí para um lado ou para o outro. Um detalhe interessante sobre o conjunto dos números inteiros e dos naturais é que, do ponto de vista funcional, né, o conjunto dos números inteiros ele é um pouco mais completo, mas do ponto de vista de tamanho, esse conjunto aqui tem tantos elementos quanto esse. Né? Isso é uma peculiaridade que acontece quando a gente tem uma quantidade infinita de coisas. Né? É possível que, mesmo que um conjunto infinito esteja dentro de outro, eles tenham a mesma quantidade de elementos. No sentido de que eu consigo fazer uma associação entre cada elemento do conjunto dos números naturais em um elemento dos números inteiros. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso, não. Isso é só uma curiosidade. Certo? Muito bem. Aí, partindo aí da retrospectiva histórica a respeito dos números, né, a gente passa agora a conseguir fazer negociações de maneira concreta usando números inteiros. Claro, vou repetir aqui, né, que esse processo ele não é um processo que já veio com a simbologia pronta, né? A simbologia ela demorou muito tempo para ser formulada e colocada para que a gente possa usar, né? Então, a utilização desses símbolos como os números assim é uma coisa assim muito nova, né? Levando em conta aí o tempo de vida da humanidade nesse processo, certo? E aí, com a evolução da humanidade, a gente passou a usar outros mecanismos para fazer negociação, como, por exemplo, o surgimento do dinheiro, o surgimento de outras unidades de valor, né? Não necessariamente a cédula, mas pedaços de rochas, como metais, minerais, né? Ouro, prata, sal até, que foi a base da palavra salário. Então, assim, havendo essas novas maneiras de negociação, né, você precisa de novas maneiras de contar, porque a contagem através de inteiros nem sempre vai lhe dar o desejo, né, a vontade necessária, né, porque você não tem exatamente uma unidade de medida, você consegue comparar as coisas, né? Então, os inteiros eles não vão funcionar para esse propósito, né? Mas para isso surgiram aqui os números racionais, né? O conjunto dos números racionais, que é o conjunto de números que contabiliza as partes, certo? Então você tem um inteiro e você pode dividir esse inteiro, essa unidade, em várias partes e aí você consegue, através de números racionais, considerar cada uma das partes desse objeto ou combinações de partes desse objeto, né? Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto dos números fracionários, né? São os números que conseguem ser colocados em forma de fração. Os números da forma P sobre Q, onde P e Q são números inteiros. Claro que Q não pode ser zero, porque jamais vamos dividir por zero. Certo? Então, com o propósito de contabilizar partes, contabilizar frações, você tem aí o conjunto dos números racionais. E o conjunto dos números racionais, ele já ganha aí uma estrutura um pouco mais interessante relacionada a contar, né? Tanto é por isso que fração é uma coisa muito difícil de se aprender, né? Eu acho que, não sei vocês,
mas eu me deparo semestralmente com alunos que não sabem somar fração, por exemplo, né? E é um processo, assim, fácil, é útil, né? Fração é uma coisa que você usa, de fato, né? Não é algo que não aparece no seu dia a dia, mas é algo que, por algum motivo, as pessoas não têm muita facilidade de aprender. Mas vamos tentar revisar aqui, né, quais são as principais operações que a gente pode fazer com frações. Vou colocar aqui operações nos racionais. Certo? Então, no conjunto dos racionais, a gente tem... A gente pode chamar de 4, mas, na verdade, a gente pode... de maneira formal, são 2 operações. Né? 2 operações onde cada uma tem a sua inversa. Né? Então, a gente tem a soma, a inversa da soma é a subtração. A gente tem a multiplicação, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, a gente tem as seguintes operações que podem ser definidas no conjunto racionais. A primeira operação é a operação de soma, né? Onde você quer somar 2 frações, A sobre B, e você quer somar com a fração C sobre D, né? Eu imagino que quando vocês viram na escola, né? Na verdade, antes de falar disso, deixa eu falar de uma coisa muito importante, que é frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade, faltou um i aqui, que representam a mesma quantidade, mas são frações construídas com números diferentes. Certo? Vou dar um exemplo aqui de frações equivalentes. Um exemplo de frações equivalentes é o caso da fração 1/2, que é equivalente à fração 2/4. Então, relembrando a notação que a gente usa lá naquele livro de matemática do ensino fundamental, né? Se você pega uma pizza, divide em 2 e toma uma metade aqui, né? Então, essa metade aqui, ela representa 1/2 da pizza. Mas a mesma coisa, se você olhar direitinho com relação à quantidade, né? Então, se você pega a mesma pizza e divide em 4, e ao invés de tomar uma dessas 4 partes, você toma 2 dessas 4 partes, né? Então, como você dividiu o todo em 4 e pegou 2, então o que você tem aqui é 2/4. Mas como quantidade, né, como quantidade de pizza, vamos dizer assim, você tem a mesma quantidade, né? Então, essas 2 frações, embora tenham sido construídas com números diferentes, elas representam uma mesma quantidade. Então, quando isso acontece, a gente diz que as frações são equivalentes ou simplesmente iguais. Certo? Então, 2 frações são iguais quando elas representam a mesma quantidade. E aí vem 2 perguntas. A primeira é como é que a gente faz para obter frações equivalentes a uma dada fração? E a segunda é como é que a gente faz para identificar que 2 frações são equivalentes e 2 frações são equivalentes ou não, tá certo? E aí a resposta para as 2 perguntas é a seguinte. Então, para a primeira pergunta, como é que a gente constrói frações equivalentes, né? Então, dada uma fração A sobre B, você constrói frações equivalentes a ela, multiplicando ou dividindo numerador e denominador por um mesmo número. Então, se eu pego um número, escolho um número C, diferente de 0, claro, porque no denominador nunca pode dar 0, mas se eu escolho o número C e eu multiplico em cima e embaixo por esse número C, eu tenho A vezes C, B vezes C. Então, eu tenho uma fração que era equivalente à original. Se eu pego essa fração e divido por um número D, então eu fico com A sobre D, dividido por B sobre D. Então, eu também tenho uma fração que é equivalente à primeira. Então, veja que o C ele está multiplicando todo o numerador. Ele não está multiplicando uma parte do numerador. Se esse numerador for uma expressão um pouco mais complicada, se for um tipo x menos y, então esse C, para que eu obtenha uma fração equivalente, ele não pode multiplicar só o x.
Ele não pode multiplicar só o y, ele tem que multiplicar toda a expressão do x menos y. Ele tem que multiplicar o numerador como um todo, como uma conta resultante, certo? Então, essas são as maneiras de você construir, a partir de uma fração dada, uma fração equivalente. Uma fração equivalente é construída dessa forma, multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número, o numerador da fração. E a última questão, que é como é que a gente faz para identificar se duas frações são equivalentes, aí a gente faz uso de uma outra, uma regrinha que eu acho que a gente vê também na escola, que é assim, né? Se a gente tem duas frações A sobre B e C sobre D, a gente tem como identificar se essas duas frações são equivalentes fazendo o produto dos meios pelos extremos, né? Então, a gente faz esse produto aqui. Então, se eu tenho o meu par de frações, eu vou fazer o produto AD vezes BC. Se eu fizer esse produto e eu encontrar que AD, vou botar de preto aqui, se eu encontrar aqui AD mais BC Peraí, calma. Não. Que AD é igual a BC, perdão, falha técnica aqui. Ainda não tomei café suficiente. A cabeça está voltando ainda. Se eu encontrar aqui AD é igual a BC, né, quando eu multiplico aqui os meios pelos extremos, né, quando eu multiplico assim na diagonal, então é porque essas duas frações são equivalentes, ou seja, essas duas frações representam a mesma quantidade, certo? Um exemplo clássico é, vamos pegar aqui a de 1 meio e 2 quartos, né? Se você botar aqui 1 meio e 2 quartos, se você multiplicar aqui meio pelos extremos, você vai ver que aqui dá 4 e aqui dá 4 também, né? Portanto, essas duas frações, elas são equivalentes, elas representam a mesma quantidade. Mas uma característica um pouco mais fácil de identificar, né, que faz você perceber assim no olho, por exemplo, é que essa fração aqui você pode simplificar ela um pouco, né, dividindo o numerador e o denominador por 2, por exemplo. Né? Quando você divide, aí você obtém 1 meio, que é a fração original, portanto, elas são equivalentes. Né? Então, quando você identifica dentro das suas frações essa propriedade aqui, né, quando você identifica que uma fração é a outra, quando eu multiplico o numerador e o denominador por uma mesma quantidade, eu divido, né? Então, eu também estou garantindo que são equivalentes. Então, eu posso fazer uso dessa propriedade aí, que é uma propriedade um pouco mais visual, eu acho, né? Eu não sei vocês, mas eu acho mais fácil observar que uma determinada fração é obtida da outra, multiplicando em cima e embaixo por algum número. Certo? Então, isso aqui é o que são frações equivalentes. E agora vamos, de fato, para as operações, tá? Primeiro, a operação de adição. Deixa eu mudar de página aqui. Eu esqueci. Primeiro, a operação de adição. Então, se eu tenho uma fração A sobre B e eu vou somar com a fração C sobre D, como é que eu faço para somar essas duas frações? Certo? Então, veja só. Quando os denominadores são idênticos, você está somando partes do mesmo tamanho. Né? Então, é natural que você ignore o denominador, né? Ignore a parte que está embaixo e pense em quantas partes a gente tem no total. Por exemplo, se eu estivesse somando 3 quartos com 7 quartos, pensando naquele quesito da pizza, né? Se eu tenho um mesmo denominador, melhor dizendo, se cada uma das partes é do mesmo tamanho, então quando eu somar tudo, é só somar a quantidade total de partes, né? Então aqui eu tenho 3 partes, né? 3 partes, cada uma dessas partes representa aí 1/4 do meu objeto original. Eu tenho aqui também 7 partes do mesmo tamanho, né? 7 partes, cada parte representa 1/4 do meu objeto. Então, quando eu for somar isso, eu tenho 3 partes
3 pedaços de 1/4, 7 pedaços de 1/4. Quando eu somar, eu vou ter 10 pedaços, cada um representando 1/4, né? Então, quando eu tenho o mesmo denominador, fica claro de por que a gente repete o denominador e só soma o numerador. Porque eu estou somando partes de mesmo tamanho. Certo? Só que um problema acontece quando eu estou somando partes de tamanho diferente. Por exemplo, se eu somar aqui 1/2 mais 1/3, aí complicou um pouco. Por que complicou um pouco? Porque as partes agora não têm o mesmo tamanho. Eu estou pegando um inteiro, dividindo em 2 partes, junta metade. Aí eu pego esse mesmo inteiro, divido em 3 partes e estou pegando só um desses terços. Então, a soma dessas 2 partes não é uma soma de partes de mesmo tamanho. Né? Então, aí dificulta um pouco a gente identificar qual é o resultado dessa soma. Mas sabendo que a gente pode somar quando o tamanho das partes é o mesmo, né, e que a gente pode trocar frações por frações equivalentes, então uma boa estratégia é você tentar fazer o seguinte, tá, essas frações, esses denominadores não são o mesmo, mas será que eu não posso trocar cada uma dessas frações por uma fração equivalente que de tal maneira que essas duas tenham o mesmo denominador? E sim, a gente pode. Como é que a gente aprende a fazer lá na... Deixa eu ver, eu acho que terceira série são expressões numéricas, eu acho que é quarta, quinta série, talvez alguma coisa na terceira ainda, não sei. Então, como é que a gente aprende a fazer? A gente troca o denominador de cada uma dessas frações por algo que vai ficar igual, mas aí eu vou trocar a fração por uma coisa equivalente. Então, aqui, por exemplo, eu observo o seguinte, que se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, nessa primeira, e se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo na segunda, eu vou estar somando que frações? Vamos ver como é que vão ficar essas frações. Essas frações vão ficar 3 sobre 6, né? Multipliquei por 3 em cima e embaixo, obtendo assim uma fração que é equivalente à fração 1/2, mais a segunda fração que eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Então vai ficar 2 dividido por 6. Aí agora sim, quando eu fiz esse produto, né, quando eu fiz essa troca por frações equivalentes, eu troquei as duas primeiras frações por duas outras que agora têm o mesmo denominador. Ou melhor dizendo, eu dividi as partes que eu já tinha em partes menores, de maneira que as partes fossem todas do mesmo tamanho quando eu fosse somar. Né? Então, como aqui eu tenho um meio, o que foi que eu fiz aqui? Eu dividi cada meio desse em 3 partes, né? Foi isso que aconteceu quando eu multipliquei por 3 em cima e embaixo. Então, quando eu divido cada metade em 3 partes iguais, eu obtenho 3/6, né? Se eu botar assim a pizza, tem 2 metades, e aí eu vou dividir cada metade em 3 partes iguais, né? Então, o todo, ele vai ter 6 partes, né? E metade do todo vai ter 3 desses pedaços, desses 6 pedaços. Então, vai dar 3/6. Mesma coisa acontece com o outro lado. Eu peguei cada terço e dividi em 2 partes, obtendo assim cada pedaço valendo 1/6. E aí, quando eu fiz isso, os pedaços estão do mesmo tamanho, e agora, se eu quero somar, basta somar o numerador. Então, eu vou obter aqui o 5/6. Certo? Aí vem outros detalhes. Ah, mas como é que eu descubro quanto é que eu tenho que multiplicar embaixo? E aquela história de MMC? Como é que a gente faz para ajustar isso? Aí a gente pode ignorar aquilo tudo, porque lá naquele momento a gente estava aprendendo MMC, e MMC era uma coisa importante para ser identificado lá. Mas aqui a gente não precisa necessariamente apelar para o MMC. A gente pode sempre usar um número maior do que o MMC, desde que os denominadores fiquem iguais, e depois simplificar a fração no final, não tem problema nenhum. Tá? A vantagem de usar o MMC aqui nessa hora de multiplicar aqui embaixo é que a fração ela já vai vir reduzida. Foi Paulo que levantou? Foi sim, professor, mas o senhor respondeu. Ia falar justamente do MMC. Ah, ótimo. Então, como é que a gente vai transformar isso numa expressão, numa fórmula que permite somar qualquer fração?
Tá? A gente não precisa necessariamente desse MMC. A gente pode fazer exatamente o que a gente fez aqui. O que é que eu fiz aqui? Veja que não tem aqui o denominador 3? Eu multipliquei a outra fração em cima e embaixo por 3. E aqui o denominador não é 2? Então, eu multipliquei do outro lado, em cima e embaixo, por 2. Isso faz com que o denominador dos dois lados fiquem iguais. Certo? Já respondo a pergunta, só um instantinho. Vamos botando as perguntas que eu paro e olho, tá certo? Não tem problema não. Se quiser levantar a mão para falar também, estamos aí. Tá? Então, o que a gente vai tentar fazer é isso. A maneira de deixar o mesmo denominador vai ser multiplicar os dois denominadores. Simplesmente. Então, na primeira fração, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho B no denominador, então eu vou multiplicar em cima e embaixo por D. Então, vai ficar B vezes D, que eu vou multiplicar por A vezes D. E a segunda fração, eu vou somar, vou multiplicar em cima e embaixo por quanto? A segunda fração, eu vou multiplicar em cima e embaixo, já tenho D, então eu vou multiplicar por B. Então, vai ficar B vezes D. Né? E aí, em cima, multiplica por D também, porque para ser uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, C vezes D. Pronto. Feito isso, a gente observa que as nossas frações agora têm o mesmo denominador aqui, né? Nossas frações têm o mesmo denominador. O denominador agora é B vezes D. Então, eu posso somar fazendo o quê? Repete o denominador, que é B vezes D. E no numerador eu só faço somar. Então, vai ficar A, B, mais CD. Ou, desculpa, eu fiz errado. É CB, né? É CB, perdão. CB aqui. E aqui é B. Fiz errado. B. E B. Né? Então, é como se embaixo entrasse o produto dos denominadores e em cima entrasse o produto dos meios pelos extremos, né? AD mais BC. Aqui, né? AD mais BC. É o que entra ali em cima. Certo? Então, é assim que a gente soma, assim que a gente soma a fração. Então, deixa eu ver só aqui como isso vai. Como eu sei por qual número multiplicar, você vai fazer do jeito que eu fiz. Você vai multiplicar a primeira fração pelo denominador da segunda e a mesma coisa pelo inverso. E se forem 4 frações, você vai somar 2 por 2, porque a adição é uma operação associativa. Você pode fazer 2 a 2 na ordem que você quiser. Então, se você tem 4 frações, você vai escolher 2, soma primeiro as 2, depois você vai somar a terceira, e aí soma, depois você vai somar a quarta, e soma, usando o mesmo método. Não precisa de um outro método para somar mais frações. Certo? Aí a outra. Mas não poderia multiplicar direto o denominador? Como assim? Porque eu aprendi multiplicando direto. Nesse caso, ficaria 2 vezes 3, 6, aí daria a mesma coisa. Sim, mas é o que eu estou explicando. Você precisa ajustar o numerador também. Porque se você multiplicar só os denominadores e não ajustar os numeradores, você vai estar trocando as suas frações por frações que não são equivalentes. E aí isso vai fazer o valor mudar. Né? Vão representar quantidades diferentes. A soma não vai representar a quantidade desejada. Certo? Respondi aí. Henrique, que parte necessariamente você não entendeu? Você pode esclarecer para mim? Porque a parte de adição começou há uns 30 minutos atrás. E aí eu não posso repetir 30 minutos, não. Que parte exatamente você não entendeu? Diga lá. Qual soma de frações? Eu somei 3 frações aí. Certo. Pronto. Na primeira soma, o que eu fiz foi ilustrar a mesma coisa que a gente fez na de baixo. Certo? Eu vou fazer de novo para esclarecer. Deixa eu apagar aqui. Certo? Então, vamos lá, vamos fazer de novo, tá? Então, se eu tiver 2 frações quaisquer, certo? Qualquer 2, independente de ter mesmo numerador ou mesmo denominador, o que é que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho A sobre B e eu vou somar com C sobre D. Como é que eu faço para somar? Aí foi o que eu falei. Primeiro, você tem que trocar cada uma das frações por uma fração equivalente, mas de maneira
que o denominador dessas duas frações seja o mesmo. Certo? Então, qual é a estratégia para fazer isso? Na primeira fração, eu multiplico pelo denominador da segunda. E aí eu vou ter B vezes D. Só que, para a fração ser equivalente, eu preciso multiplicar o numerador pelo mesmo valor. Então, vai ficar A vezes D. Na segunda, o que é que eu vou fazer? Aí eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo denominador da primeira agora, né? Por quê? Porque dessa forma o denominador vai ficar B vezes D. Então, vamos multiplicar aqui. Vai ficar B vezes D. Multipliquei aqui o denominador por B. Agora ficou B vezes D. E aí, em cima, eu tenho que multiplicar pelo mesmo B. Então, vai ficar B vezes C. Pronto. Multipliquei a primeira fração em cima e embaixo por D, obtendo assim uma fração equivalente a B. E multipliquei a segunda fração em cima e embaixo por B, obtendo uma fração equivalente a CD. Só que agora essas duas frações elas têm o mesmo denominador. Então agora eu posso somar apenas somando os numeradores, porque eu estou somando partes de mesmo tamanho, né? Todos eles são frações com denominador B sobre D. Então eu posso simplesmente somar os numeradores e ficar com AD mais BC dividido por BD. Certo? Então, com isso, a gente tem até o que eu diria ser uma fórmula que lhe permite somar qualquer par de frações. Mas eu, para ser sincero, eu não gosto muito de fórmula, tá certo? Se você não entendeu exatamente como somar, não entendeu o princípio por trás da fórmula, certo? O que vai acontecer é que, ao primeiro desuso dessa fórmula, você vai esquecer, porque você não entendeu de onde é que ela vem, você não entendeu como é que a gente faz para somar a fração, e aí você vai ficar procurando fórmula e vai ser uma complicação. Então, assim, procure entender o princípio por trás da fórmula antes de usar a fórmula. A fórmula é um elemento útil quando você entendeu a ideia, né? Porque a fórmula é um objeto que, para a sua cabeça, é descartável. O conhecimento, não. Certo? Quando chegar na sua cabeça essa fórmula, se você parar de usar, você não usa mais. Mas se você entende por que é que ela funciona, aí a coisa muda um pouco de figura. Porque o lugar onde ele é processado no cérebro é diferente do que tinha antes. E aí você consegue até desenvolver a fórmula depois, se for necessário. Utilizar em algum outro momento. Tá? Esclareceu aí, Henrique? Eu já fiz com números. Esclareceu sim, professor. Obrigado. Eu fiz com números aqui embaixo. Foi o primeiro que eu fiz. Tá? Da mesma forma que a gente fez soma, a gente faz diferença. Né? Lembrando que somar é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, se eu quero subtrair, eu vou fazer o mesmo processo. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, A sobre B menos C sobre D, então o processo é exatamente o mesmo. Eu vou trocar minhas frações por frações equivalentes com o mesmo denominador, e o denominador vai ser B vezes D, e em cima, né, dos numeradores, eu vou multiplicar de acordo para fazer com que as frações sejam equivalentes às originais. Então, a primeira fração eu vou multiplicar por D, e a segunda por B. Dessa forma, a gente obtém essa fórmula aqui, que eu não vou fazer devagar, porque a gente já fez uma. Não precisa fazer a outra também, ok? Então, assim a gente subtrai, da mesma forma que a gente soma, tá? A outra operação que a gente tem também que funciona para números racionais é a fórmula do produto, né? E aí a fórmula do produto ela já é um pouco mais fácil, né? A multiplicação de frações. A multiplicação de frações, né? E aí já diz respeito a contabilizar partes de um dado objeto. Então, se eu tenho uma fração e eu quero computar quantas partes daquela fração vão dar, então, por exemplo, eu tenho 1/2 e eu vou multiplicar por 1/3. Vamos usar a ideia de 1/3 que estava funcionando bem. O que é que significa isso? O que é que significa esse produto? Tá? Esse produto ele significa o seguinte: eu tenho esta fração aqui, 1/2. Então, se eu dividir
essa fração em 3 partes, certo? Qual vai ser o tamanho de cada parte, né? Quanto é 1/3 da metade, né? Se eu pego uma pizza e divido em 3, então você sabe quanto é 1/3 da pizza. Mas se eu der a você meia pizza e lhe perguntar quanto é 1/3 de meia pizza, aí cada pedaço não vai ter 1/3, né? Cada pedaço vai ser um pouquinho menor, tá? Então a gente precisa entender o que é que significa a multiplicação. A multiplicação a gente sempre vai entender como partes das partes, né? Então, se eu tenho 1/2 vezes 1/3, eu quero saber qual é o tamanho de 1/3 da metade do inteiro, né? É sempre com essa ideia, tá? Então, no caso aqui, se a gente for ilustrar aqui um pouquinho, né? Se eu tiver uma pizza aqui que eu recortei em 2, então aqui a gente tem metade de uma pizza, né? E aí, multiplicar 1/2 por 1/3, né? É você pegar meia pizza, meio pedaço aqui, meia torta, e dividir em 3 partes. Deixa eu dividir aqui em 3 partes. 1, 2, dividir em 3 partes. E aí, 1/3 da metade é você considerar exatamente um desses 3 pedaços que você dividiu a metade. Certo? Então, qual vai ser o resultado final? O resultado final vai ser o seguinte: vai ser equivalente a como se você tivesse pego o todo e dividido em 6, né? Porque se a gente dividir o todo em 6, a gente vai ficar assim, né? Todos os pedaços aqui do mesmo tamanho. E você vai pegar tantas quantidades quantas forem as colocadas antes, né? Então, se aqui tem 1 e 1, então vai ficar 1 vezes 1, que é 1/6. Certo? Então, quando a gente quer multiplicar a fração, o que é que a gente faz? Se eu tenho A sobre B e eu quero multiplicar por C sobre D, o resultado é multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. Certo? A multiplicação dos denominadores vai referentes ao todo aquele produto vai dar, né? Então, se eu fizer 1/2 vezes 1/3, então eu divido por 2. Se eu divido por 2 e depois divido por 3, o que eu estou fazendo é dividir por 6. Né? E o produto do numerador vai dizer quantas partes a gente está considerando daquele tamanho, né? Então, o produto de frações se dá dessa forma. Aí, sabendo o produto, a gente consegue também dividir, mas fazendo só algumas ressalvas, que são as seguintes. A multiplicação, ela tem um inverso multiplicativo, né? Então, eu vou colocar um a menos 1 aqui, mas isso é só uma simbologia para indicar o número que eu multiplico por C sobre D e dá 1. Né? O inverso da fração C sobre D é a fração D sobre C. Certo? Então, para a gente dividir duas frações, A sobre B, dividido por C sobre D, é uma multiplicação. Né? Eu posso até reescrever isso dessa forma aqui, né? Que às vezes a gente vê assim, A sobre B, dividido por C sobre D. Né? Isso aqui a gente vai entender como sendo uma multiplicação. Que multiplicação é essa? É a multiplicação da fração A sobre B pela função que é inversa a C sobre D. Então, dividir AB por CD é a mesma coisa que multiplicar A sobre B por D sobre C. Certo? Então, eu repito a primeira
e multiplico pela inversa da segunda. É assim que a gente divide por uma fração. Isso parece muito o que a gente faz com a soma, porque subtrair é multiplicar também pelo inverso aditivo, né? Você somar A mais B, você fazer A menos B é a mesma coisa que você somar A com o inverso aditivo de B. É assim que a gente define a subtração. Para ter subtração bem definida, a gente precisa de inverso aditivo, né? Do 1 menos 1, 2 menos 2, né? Quando a gente tem um inverso aditivo, a gente tem subtração. Quando a gente tem um inverso multiplicativo, a gente tem divisão. Certo? Alguém tem alguma pergunta? E aí, Henrique? Professor, é uma pergunta básica. Quando tem esse -1 aí, é só ficar o inverso, né? A fração? Esse menos 1 ele é uma indicação de inverso multiplicativo. Depois a Total. gente vai ver que ele, de fato, está associado com potências, né? Ao quadrado, ao cubo, e esse é menos 1, ele se encaixa dentro dessa anotação. Mas é como se a gente estivesse fazendo uma coisa um pouco mais de trás para frente, né? Como se, quando a gente tem potências, a gente observa que o menos 1 é exatamente isso, e aí a gente usa essa anotação para simplificar. Tá? Ok. Ok, então temos aqui adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí, com essas operações, você faz quase tudo com números racionais. E aí a questão é a seguinte: durante muito tempo se entendeu o conjunto dos números naturais como, dos números racionais como um todo, né? Inclusive, a nomenclatura racional, por um lado, ela está associada a frações, né? Porque fração também a gente pode chamar de razão, né? Uma razão entre duas grandezas é o quociente entre essas duas grandezas. Mas ela também está associada ao conceito de pensar. A palavra pensar, né? A palavra raciocínio, né? Razão, está associado a pensar, né? E durante muito tempo se deu tanta importância aos números racionais que se achava que esses eram todos os números, né? E se acreditava nisso num contexto perfeito e bonito, de maneira que se dizia que os números pensavam, eles tinham vida própria, certo? E aí por isso que a gente tem esse nome. Só que aí, em certo momento, surgiu uma queda de realidade com a resolução de alguns determinados problemas. Por exemplo, quando nós resolvemos problemas envolvendo geometria, né, a gente precisa de uma medida que esteja associada a qualquer distância. Certo? Afinal, os pontos, eles existem, eles estão aí. E se a gente precisa calcular a distância entre esses objetos, é preciso que exista um número que está associado àquela distância. Então, se eu marco esses dois pontos aqui, eu calculo a distância, não é admissível que não exista um número na minha régua que represente a distância entre esses dois pontos. Nesse sentido, a gente precisa que o que a gente usa para medir, né? A ferramenta que a ferramenta não, desculpa, o conjunto de números que a gente usa para medir seja completo. De maneira que se a gente coloca todos os números numa régua, né? Pega uma reta assim, cada ponto dessa reta esteja associado a um número e vice-versa. Tá certo? Então, a gente não pode admitir que exista uma distância que não pode ser representada por um número. Por que eu estou dizendo isso? Porque com o advento da geometria, né? E aí a gente já começa a entrar naquela época ali, perto de Cristo, um pouco depois, talvez até muito depois. Eu sou meio perdido nessa coisa de data, mas já é há bastante tempo. Se começou a pensar problemas de geometria utilizando medidas numéricas, né? Utilizando medidas numéricas, que era algo que não se fazia. Né? Era algo que sempre se pensava o objeto geométrico a partir de suas propriedades. Um triângulo ele tem 3 lados, um segmento ele tem dimensão, mas não tem ele tem largura, mas não tem espessura. Enfim, se pensava todo o objeto geométrico através de suas propriedades e não se colocava números associados a isso, né, para calcular distâncias ou outras coisas do tipo. Distâncias eram colocadas em comparativo com outras coisas que já têm distância, e aí nesse sentido se usava muito fração, certo? E aí, em certo momento, a sociedade se deparou com um determinado problema, que era o seguinte: você tem uma região com o formato de um quadrado, certo?
Uma região plana, certo? Por uma questão prática aí do problema. Você tem uma região plana, eu vou marcar os extremos dessa região plana aqui. Tá? Essa região plana, ela tem esses extremos aqui, que eram os pontos A, B, C e D. Certo? E aí, a questão que foi colocada foi a seguinte. Se eu quiser ir de A até C, certo? Sei lá, tipo, em C passa um rio e em A é a casa. Você precisa levar água para casa, né? Então, qual é a distância que você vai percorrer aqui, sabendo que esse quadrado, sei lá, ele tem tamanho 1 quilômetro de lado, tá certo? Não importa exatamente a unidade. O que importa é que você tem um quadrado de lado 1 e você quer saber o tamanho dessa diagonal, tá? E aí vem a questão, se eu coloco uma régua aqui, deixa eu colocar uma régua aqui, cadê? Vou botar de verde. Não, de verde não, para não confundir, é amarelo. Se eu colocar uma régua aqui assim, certo? Isso aqui é uma régua, digamos que isso é um mapa desenhado, né, da região, então eu coloquei a régua aí por cima, né? Então, se a minha régua tiver de tal maneira que daqui para cá, aqui eu coloco o zero da minha régua, né? E daqui para cá eu tenho exatamente uma unidade, certo? Ou melhor dizendo, a unidade da régua é igual ao lado do quadrado. Então, eu consigo marcar um ponto nessa régua que ela tem o mesmo, que a distância da casa até esse ponto seja exatamente essa distância, certo? Então, se eu colocar aqui um compasso, né, eu boto a agulha do compasso no ponto A e eu giro, né? Eu vou marcar um ponto aqui, certo? Que se eu pensar que essa régua aqui tem várias numerações, né? E aí eu vou seguindo a unidade, né? Replica essa unidade aqui, eu tenho 2, replica a unidade, eu tenho 3, e por aí vai. E aí eu vou colocar também as frações aqui, né? Eu vou colocar só os tracinhos, né? Mas eu tenho aqui o meio, 1/4, 3/4, e aí tem as frações aqui também, certo? Se só existissem números naturais, veja que coisa. Desculpa, se só existissem números racionais, então esse ponto aqui, que é o ponto que está à distância D do zero, ele tem que representar uma fração também. Correto? Se só existissem números racionais, esse ponto D tinha que estar associado a uma fração. Ou melhor dizendo, ele teria como calcular ele como uma parte da unidade, ou como partes, né, somadas da unidade. Tá? Como você consegue com todas as frações. Mas qual é o problema? A gente sabe que o teorema de Pitágoras ajuda a calcular essa diagonal, né? Então, se isso é um quadrado, esse lado aqui mede 1 também. E o teorema de Pitágoras diz que sempre que a gente tem um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Portanto, vou colocar aqui D ao quadrado é igual a 1 mais 1. Portanto, D ao quadrado é igual a 2. Então, qualquer que seja essa distância é um número, certo? Que é elevado ao quadrado no sentido de D vezes D, né? De multiplicação sucessiva, dá 2. Mas eis o problema. O problema ele vem desse resultado aqui, dessa proposição. Que diz que não existe D racional, não existe nenhum número racional, ou melhor dizendo, se essa régua aí, amarelo, ela tem marcado todos os números racionais, então D vai representar um número que não está marcado na régua.
Então, não existe D racional tal que D ao quadrado é igual a 2. E é possível mostrar isso. É possível mostrar isso. Como é que a gente consegue mostrar isso? Deixa eu copiar essa proposição para a próxima página e a gente vai verificar isso. Ora, rapaz. Ora. Pronto. Vou passar aqui para a próxima página. Tá? Essa é a nossa proposição. Tá? Por que é importante? Qual é a importância dessa proposição? Né? Qual é a importância desse problema? Esse problema aí, ele garante que se você quiser resolver problemas relacionados com medidas, com comprimentos, você não pode usar o conjunto dos números racionais. Ou melhor dizendo, no conjunto dos números racionais, faltam números para que você possa resolver problemas relacionados à medida. Né? Veja que a gente começou com problemas simples relacionados à contagem, e aí, acompanhando o desenvolvimento da sociedade, você começa a colocar aí mais problemas a serem resolvidos, e esses problemas exigem uma nomenclatura diferente, uma metodologia diferente. Certo? Então, a questão é justamente essa. Não existe D racional que satisfaz isso. Então, se você vai resolver problemas com medida, você precisa de mais do que o conjunto dos números racionais. Você precisa dos números que a gente chama de números reais. Né? Mas vamos verificar essa proposição rapidamente. É bem simples, tá? É só a gente observar o seguinte. Digamos que existisse, certo? Então, vamos pegar aqui. Suponha que D é uma fração, né? Para ser um número racional da forma A sobre B. Né? Suponha que D é uma fração, tá? E que ela faz exatamente o que a gente quer mostrar que não faz. Tá? Esse tipo de demonstração se chama demonstração por redução ao absurdo. A gente vai supor que o que a gente está querendo mostrar é verdadeiro, e aí a gente vai chegar numa coisa bem absurda, e aí a conclusão é que como o absurdo surgiu de você assumir que a propriedade vale, então é porque a propriedade não vale. Tá certo? Então, suponha que eu tenho uma fração tal que ao quadrado dá 2, tá certo? E por uma questão de simplicidade, né, suponha também que A sobre B é irredutível. Né? Como assim irredutível? Lembra lá de frações irredutíveis, né? Toda fração admite uma fração equivalente que é irredutível, né? E frações irredutíveis são aquelas em que você não pode simplificar. Né? Os numeradores são números inteiros e são números inteiros que não têm nenhum múltiplo em comum. Certo? A gente sempre pode fazer isso. É o caso, por exemplo, da fração 1/2. 1/2 é uma fração irredutível. 3/4 é uma fração irredutível. 8 meios não é uma fração irredutível porque você pode dividir em cima e embaixo por 2, ficando com 4 sobre 1. Tá? É nesse sentido, é irredutível no sentido de que eu não vou poder dividir em cima e embaixo por um mesmo número. E aí, ok, digamos que a gente tem essa fração D, que é irredutível e que é elevado ao quadrado, dá 2. Vamos fazer essa conta de elevar ao quadrado e igualar a 2 para ver o que é que acontece. Então, se eu elevar ao quadrado e dar 2, eu vou ficar assim. A sobre B ao quadrado, que é igual a vezes A sobre B vezes B, dá 2. Né? Então, isso é A ao quadrado sobre B ao quadrado. Então, a gente chega à conclusão de que A ao quadrado é igual a 2 vezes B ao quadrado. Tá? Aqui é A ao quadrado e aqui é B ao quadrado. Então, vê só. Se a gente chega a essa conclusão de que A ao quadrado é 2B ao quadrado,
a gente tem a seguinte conclusão aqui no final. Se a ao quadrado é 2b ao quadrado, então a ao quadrado é um número par, correto? Por que é um número par? Porque está multiplicado por 2 aqui. É 2 vezes alguma coisa. Mas se a ao quadrado é um número par e a é um número inteiro, então a também tem que ser par. Certo? Então, se a gente se a gente assume que a sobre b é tal que a sobre b ao quadrado é 2, então o numerador ele é par, automaticamente. Certo? O numerador da fração a sobre b é par. Mas se a é par, então a é 2 vezes algum outro número, que eu vou chamar de k, esse outro número. Certo? E aí, voltemos à nossa fração. 2k dividido por b ao quadrado é igual a 2. Elevando ao quadrado de novo, a gente ganha aqui 4k ao quadrado dividido por b ao quadrado é igual a 2. Passo b ao quadrado para lá multiplicando, e aí fica 4k ao quadrado igual a 2b ao quadrado. Se eu dividir dos dois lados dessa igualdade por 2, eu ganho que b ao quadrado é 2 vezes k ao quadrado. Ora, se b ao quadrado é 2 vezes alguma coisa, então é porque b ao quadrado é par. Se b ao quadrado é par, b também é par. Certo? Resumo da ópera. Se eu tiver uma fração que é elevada ao quadrado dá 2, o numerador é par, o denominador também é par. Se o denominador é par e o numerador é par, o que é que eu posso fazer com a fração? Eu posso simplificar, eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Então, se A é par e B é par, então A sobre B não é irredutível. Né? Mas isso é um absurdo. Por quê? Porque dentro da nossa hipótese a gente colocou aqui que A sobre B é irredutível. E toda fração admite uma versão irredutível. Então, uma fração ela não pode ser irredutível e não irredutível ao mesmo tempo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo que surgiu porque a gente supôs que existe uma fração que é elevada ao quadrado dá 2. Certo? Então, por absurdo, a conclusão do teorema eu vou colocar aqui do ladinho, por absurdo, né? Pelo fato de, supondo que a afirmação é verdadeira, eu cheguei num absurdo, não existe D racional que faça o que o problema está sugerindo. Certo? Tá? Então, essa proposição aqui, que eu sei que ela é um pouquinho complicada de absorver, porque ela tem muitos elementos aí, principalmente se faz muito tempo, mas a gente também não vai se debruçar muito sobre ela, não, e aí eu não vou nem esclarecer tanto, porque eu até fiz alguns detalhes aí um pouco mais por cima, tá? Mas esse problema, ele foi essencial para garantir que se eu quero fazer medidas, se eu quero medir coisas, se eu quero resolver problemas de geometria, eu não posso usar só números racionais. Eu preciso de mais. E não é só números racionais. Desculpa, e não é só problemas relacionados a medidas. Existe uma infinidade de problemas que você não consegue resolver utilizando apenas números racionais. Aqui a gente tem um clássico problema que a gente resolve lá na 8ª série, que é de uma equação do segundo grau. Né? Tá aqui o elemento do segundo grau, aqui, o d ao quadrado. Né? Então, esse problema, ele remete a polinômios. Então, todos os problemas que podem ser formalizados através de polinômios não vão poder ser resolvidos, ou pelo menos a grande maioria deles, não vai poder ser resolvido usando apenas números racionais. Você precisa de mais do que números racionais para garantir isso. E é nesse sentido que surgem os números reais. Certo? O que é o conjunto dos números reais agora? O conjunto dos números reais é o seguinte. Primeiro, você tem o conjunto dos números irracionais. Né?
O que são o conjunto dos números irracionais? A gente costuma usar essa notação aqui para os números irracionais. É R menos Q. Certo? É o conjunto dos números irracionais. É o conjunto dos números não racionais. Né? Quem são esses números irracionais? A gente acabou de dar o exemplo, que é o caso daquele número que é ao quadrado dá 2, né, que a gente costuma chamar ele de raiz de 2. Né? A raiz quadrada dos números primos, né, todos eles, são números que não são racionais. Além deles, tem outros números que são chamados números transcendentais, né, que é o π, o número de Euler, o φ, né, que é aquele φ da razão áurea, que vocês devem ter visto de filmes ou de livros. Né? Então, todos esses números, eles entram no conjunto dos números que não são racionais, certo? E uma avaliação breve mostra que, na verdade, existem mais números que não são racionais do que números que são racionais. Né? Acaba que a gente achava que números racionais eram o todo, no começo, né? Mas a verdade é que os números racionais são quase nada. Se você faz um sorteio na reta real e marca um ponto aleatório, a chance desse número ser racional é zero, porque existe uma infinidade muito maior de números que não são racionais do que são racionais. Mas por que a gente usa números racionais com tanta frequência, ao contrário de números que não são racionais? Né? Por que nos nossos problemas, em geral, a maioria dos números que aparecem são racionais? Porque esses são os números que a gente consegue computar. Esses são os números que a gente consegue escrever. Né? O nosso computador, por exemplo, ele não consegue trabalhar com números que não são racionais. Existe um negócio chamado ponto flutuante, né, no computador, que ele limita quais são os números que a gente pode usar. E aí a gente não consegue usar números que têm uma expansão decimal infinita e não periódica. Então a gente só consegue trabalhar com uma quantidade pequena, uma quantidade reduzida de números racionais no nosso computador. Mas isso para a gente já é suficiente, por quê? Porque os números que não são racionais, embora a gente não consiga representar, a gente consegue chegar tão perto quanto a gente precise deles. A gente sempre pode trocar um número racional, a gente vai ver mais para frente, a gente sempre pode trocar um número irracional, um número que não é racional, por uma fração que é próxima o suficiente daquele número que a gente precisa. Então, o raiz de 2, ele pode não ser o número, pode não existir nos números racionais. Mas se a gente precisar fazer uma conta, basta que a gente chegue perto o suficiente de um número que seja, que ao quadrado dá 2 por números racionais. E isso muitas vezes já resolve o nosso problema. Vai resolver o problema de cortar uma corda com a medida que a gente precise, desde que a gente assuma aí um pedacinho do erro. Né? Mas não vai resolver o problema matemático de encontrar o valor exato da distância que a gente vai precisar, certo? Então, para encontrar, a gente precisa dos números reais, certo? E aí, por que eu falei primeiro dos números racionais? Né? Porque é mais fácil dizer o que não é número racional do que é número real. É mais fácil definir o conjunto dos números irracionais, porque aí a gente vai chegar agora e definindo agora formalmente o que é o conjunto dos números reais, é esse conjunto aqui que a gente usa essa notação, né? Esse conjunto aqui é o conjunto dos números racionais junto com o conjunto dos números irracionais. Certo? Esse aqui é o chamado conjunto dos números reais. Certo? Mas aí eu não sei se vocês perceberam, eu passei esse tempo todinho falando de utilidade de números, como surgiram, para que a gente serve, como é que a gente opera, mas eu não disse o que é o número. Né? O que é o número é um conceito, o número é um conceito abstrato. Certo? Ele é um conceito que desde pequenininho a gente vem ali programando a nossa mente para entender o que é que os números fazem. Né? Mas em nenhum momento a gente para pensar assim, o que são os números.
certo? Os números, eles são uma mera formalidade para resolver os problemas que a gente precisa, que envolvem os números, né? Quando a gente precisa de contagem, a gente usa números naturais. Quando a gente precisa de dinheiro, né, contar dinheiro, a gente usa números racionais, a gente usa frações, a gente usa números com vírgula, né, com a quantidade finita de casas decimais, né? Então, a gente faz todas essas contas usando números. Mas o que é número é o que a gente não sabe, né? E a gente vai continuar sem saber, tá? Porque é assim que até na matemática a gente define o que são números, tá? Passando para vocês aqui um pouquinho do que é o conjunto dos números reais, do ponto de vista matemático, eu vou colocar aqui a definição do que é o conjunto dos números reais. Então, definição. Certo? O que é o conjunto dos números reais? Então, eu vou colocar aqui um conjunto. Veja que eu não botei o, eu botei um conjunto. Porque os elementos que compõem esse conjunto não precisam ser números. Eles precisam ter a propriedade que a gente precisa para resolver os problemas, certo? Então, um conjunto de números reais é um conjunto que eu vou usar a notação de números reais, tal, munido de operações. Quais são as operações de números reais? De adição e multiplicação, tais que. E aí a gente lista quais são as propriedades que esse conjunto precisa ter com essas operações para que a gente possa resolver os problemas que a gente resolve com números reais. Certo? Essa é a definição própria de números reais. Então, eu não estou apresentando aqui a vocês um outro número real, uma outra unidade de numeração. Eu não estou reensinando vocês a contar. Não. Eu estou formalizando o conceito que vocês já têm. Vocês já sabem o que é número. Vocês usam números diariamente. Né? Então, eu estou só formalizando esse conceito. Quando a gente pensa em matemática, né, a gente pensa em formalizar um conceito abstrato. E para o caso de números reais, a formalização é essa, é a partir das propriedades. O que é que esse conjunto precisa ter com as operações para que a gente possa utilizar ele para resolver os problemas que a gente já resolve, tá? Então, do ponto de vista das operações, a gente precisa de, primeiro, propriedade A1, é a propriedade associativa da adição, que se eu tenho 3 números somados, né, se eu faço x mais y e eu vou somar com um número z, eu posso escolher qual é a ordem que eu faço essa soma, porque quando eu somo, não importa a ordem, o resultado vai dar o mesmo. Eu posso somar primeiro x com y e depois somar z, ou eu posso somar x com o resultado da soma de y mais z. É aí onde entra o parênteses. Né? O parênteses ele é uma formalidade, né? Uma simbologia matemática para designar qual é a conta que você faz primeiro. Sempre se faz a conta que está dentro do parênteses primeiro. Mas aí o que essa propriedade está dizendo é que não importa se você faz primeiro o x mais y ou se você faz primeiro o y mais z. O resultado final vai ser o mesmo. Certo? Isso vale tanto para adição quanto para multiplicação, né? E aí x vezes y multiplicado por z é igual a x vezes yz. Além disso, a gente tem a propriedade comutativa, propriedade A2, que diz que x mais y, na verdade sem o parêntese aqui agora, que só são 2, não tenho que fazer primeiro, x mais y é igual a y mais z, e da mesma forma, xy é igual a y vezes x, né? Ou seja, eu posso trocar a ordem dos elementos, tanto na soma quanto no produto, certo? Temos elemento neutro, tanto na adição quanto na multiplicação, né? Na adição, a gente tem um elemento que geralmente a gente chama de zero quando a gente pensa nos números que a gente já trabalha, tá?
mas quando a gente pensa no contexto abstrato, a gente chama ele só de elemento neutro. Então, a gente tem o zero, que é o cara que eu somo por qualquer número e ele não altera. E no caso da multiplicação, a gente tem o número 1, né, que é o número que eu multiplico por x, e isso não altera o resultado, certo? E a gente tem também o oposto. Tem o oposto aditivo e o oposto multiplicativo. Então, dado um número x, a gente tem o oposto aditivo, que é o menos x, né? O oposto de 1 é menos 1. O oposto de menos 1 é menos menos 1, que é 1. Então, todo número ele tem um oposto aditivo, ou seja, um número que, somado com o original, né, somado com x, o resultado vai dar zero. E a mesma coisa com a multiplicação. Né? Dado um número x, existe um outro número que, multiplicado por x, o resultado vai dar 1. Né? E esse número, ele é um número 1 sobre x. Ou x a menos 1, como a gente vinha colocando antes. Né? Então, esse resultado aqui vai dar 1. Claro que aqui a gente precisa que x seja diferente de zero, porque denominador jamais pode ser zero. Certo? Então, o que é um conjunto dos números reais? É um conjunto que tem duas operações, certo? E essas operações satisfazem essas quatro propriedades, além de distributividade. Aí vamos colocar aqui a distributividade. Né? A distributividade, ela é o que a gente chama de colocar em evidência. Né? Então, se eu tenho, vou botar a propriedade D, se eu tenho x, que eu multiplico por y mais e, né? Aí a propriedade da distributividade já é a propriedade que relaciona a multiplicação com a adição. Né? Então, quando eu faço x vezes y mais e, o resultado dessa conta vai ser xy mais xe. Certo? Isso é uma propriedade dos números reais. Né? Certo? Além dessas propriedades, né, todas essas propriedades foram referentes à adição e à multiplicação. Mas além dessas propriedades, existe uma relação de ordem, né, que eu vou chamar de menor ou igual, maior ou igual, menor, maior, que vocês já conhecem, né? Tal que. Aí, quais são as propriedades dessa relação de ordem? Tá? As propriedades dessa relação de ordem são, primeiro, é a propriedade reflexiva. Eu vou botar assim, propriedade de ordem número 1, que diz que x é sempre menor ou igual que x. E também é maior ou igual que x, né? Na verdade é igual, mas a gente coloca dessa forma. Tem a propriedade antissimétrica, que diz o quê? Propriedade de ordem número 2 diz que se x é menor ou igual que y, e y é menor ou igual que x, então a única possibilidade é que x seja igual a y. Né? Um número não pode ser maior que outro e menor que outro ao mesmo tempo, certo? Então, x só pode ser ou menor ou maior. Se x é menor ou igual e y é menor ou igual que x, então é porque esses dois números têm que ser iguais, certo? Propriedade de ordem número 3 diz que é a transitividade, né? Se x é menor ou igual que y e y é menor ou igual que z, então você tem garantias o suficiente para provar que x é menor ou igual que z. Né? Natural que a relação de ordem ela ganha essa sequência aí. E a quarta propriedade de ordem, O4, diz que só existem uma de duas possibilidades. É o que a gente chama de dualidade da relação de ordem. Sempre
tem uma dessas possibilidades que é válida. Ou dados dois números x e y. Ou x é menor ou igual que y, ou y é menor ou igual que x. Não existe uma terceira possibilidade, certo? X é menor ou igual que y, ou x é menor, ou y é menor ou igual que x. Alguns livros colocam essa propriedade não como dualidade, mas como três possibilidades, que é ou x é menor que y, ou y é menor que x, ou x é igual a y. Tem outros livros que colocam assim, mas aí depende do autor, tá? Não tem muita diferença não. Todas essas propriedades são propriedades que a gente vai usar, certo? E à medida que a gente for usando, a gente vai esclarecendo melhor, tá certo? Então não se desespere, tá? Além disso, a operação de a relação de ordem, ela é compatível com a adição, né? Que se eu tenho que x é menor ou igual que y e eu multiplico dos dois lados por um número real qualquer, eu vou ter x mais e de um lado, y mais e do outro, mas como eu somei pelo mesmo número, a relação de ordem ela continua preservada, independente do número que eu multiplicar, certo? E relação de ordem também é compatível com a multiplicação, de maneira que se x é menor ou igual que y, e 0 é menor ou igual que z, ou seja, z é um número positivo. Então, se eu multiplicar dos dois lados daqui por z, a ordem é preservada. Então, xz é menor ou igual que yz. Mas se z for negativo, então a ordem ela muda de sentido. Então, se x é menor ou igual que y e z é menor ou igual que zero, então x vezes z passa a ser maior ou igual que yz. Certo? Que é o que acontece, por exemplo, a gente tem que 2 é menor ou igual que 3. Certo? Isso é uma verdade. 2 é menor ou igual que 3. Se eu multiplicar dos dois lados por menos 1, o que é que eu vou obter? Eu vou encontrar do lado esquerdo fica menos 2, do lado direito eu tenho menos 3. E qual desses números é maior? O maior desses números é o menos 2. Então, se eu multiplicar por um número negativo dos dois lados, o sentido da desigualdade inverte, tá? Então, a gente tem essas propriedades aí. Então, o conjunto dos números reais é um conjunto, certo? Que possui duas operações, adição e multiplicação, uma relação de ordem, certo? E essas três coisas satisfazem todas essas relações, né? Associativa, as propriedades operacionais, deixa eu voltar aqui, as propriedades das operações, né? E as propriedades envolvendo a relação e a relação junto com as operações. Só que se você prestar atenção direitinho, você vai ver que números racionais têm isso. Números racionais é um conjunto, certo? Números racionais é um conjunto que tem essas coisas todas que eu listei aqui. Então, por que os números racionais não são iguais aos números reais? Porque os números reais têm uma coisa que os números racionais não têm, certo? Que é chamada a propriedade fundamental do conjunto de números reais. A propriedade fundamental dos números reais é a seguinte, eu vou botar assim, OF, tá? É uma propriedade que eu vou colocar aqui como ela é, tá certo? Mas a gente vai focar mais na noção intuitiva acerca dessa propriedade, porque ela é um pouco complicada de absorver, tá? Mas a propriedade fundamental, na verdade, não é nem F, é só F. A propriedade fundamental dos números reais é a seguinte. Toda sequência de números, toda sequência de números reais se aproxima, toda sequência limitada, na verdade,
e crescente se aproxima de um número real. Tá? Deixa eu explicar melhor o que é que isso significa. Se eu colocar aqui a nossa régua lá que eu usei no outro problema, tá? Então imagine que essa régua, ela só tem números racionais, né? Aqui está o zero, aqui está a unidade de medida, e aqui na nossa régua você tem o número D. Lembra lá daquele número D, que era o tamanho da diagonal, né? Que a gente viu que ele é tal que D ao quadrado é 2, né? Aquele número que eu coloquei ali. Então, se essa régua ela é uma régua só de números racionais, então veja o que é que acontece. Eu posso não ter o número D nessa régua, não vai aparecer o número D nessa régua. Mas tão perto de D quanto eu queira, eu consigo colocar um número racional. Certo? Nessa régua, eu sempre consigo chegar perto de D por números racionais. Certo? Mas qual é a questão? Se eu fizer isso, eu vou conseguir construir uma sequência de racionais, né? Eu vou construir aqui uma sequência de racionais e essa sequência de números racionais, ela se aproxima de um número, mas esse número ele não é racional. Então, se a nossa régua só tem números racionais, eu consegui uma sequência que é crescente, né? Que ela vai se aproximando desse número D aí, mas ela se aproxima de um número que não é real. Então, a propriedade que os números reais têm, que os números racionais não têm, é que sempre que eu construo uma sequência parecida com essa, né? Uma sequência que se aproxima de algum número, esse número do qual ela se aproxima, ela é um número que pertence ao conjunto, ele é um número real. Tá certo? Em outras palavras, é como se os números racionais tivessem uma série de buracos, né? Uma série de espaços aqui onde não tem um número racional que representa aquele ponto da reta, que é o caso do raiz de 2. O raiz de 2 é um número que na reta racional ele não tem espaço. Eu até consigo construir uma sequência de números que se aproxime tanto quanto eu precise da raiz de 2, né? Se eu colocar aqui, deixa eu achar aqui a calculadora. Vou botar aqui no meu celular. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Dois raiz quadrada de 2. Ó, já passo para você, Paulo. A raiz quadrada de 2, eu posso aproximar um número, a raiz da quadrada de 2, através da seguinte sequência. Eu começo com o primeiro termo da sequência é 1, o segundo termo da sequência é 1,4, o próximo termo é 1,41, o segundo 1,414, eu posso ir agora para 1, 4, 1, 2, né? O que é essa sequência de números que eu estou colocando? É uma sequência de números racionais, né? Porque são números com expansão decimal finita, certo? Então, todos esses números são números racionais. E a gente observa que todos eles se aproximam cada vez mais de um número que é elevado ao quadrado dá 2. 1 ao quadrado dá 1, 1,4 ao quadrado dá 1,96. Olha como isso é perto de 2. 1,41 elevado ao quadrado dá
1,9881, tá vendo? Essa sequência de números, ela vai se aproximando de um número que elevado ao quadrado dá 2. Né? O próximo que era 1, esse último aqui, 1,4142, se eu elevar ao quadrado, eita droga, 1,4142, se eu elevar ao quadrado, vai dar, ó, elevado ao quadrado aqui esse número, vê quanto é que vai dar, 1,99999614, né? É bem perto de 2, certo? Mas qual é a questão? Raiz de 2 por si só não é um número racional. E essa é a propriedade que falta. Porque com o conjunto dos números reais, não existe isso de eu ter uma sequência de números reais que se aproxima de um número que não é real, certo? Então, o conjunto dos números reais, ele fecha os buracos que o conjunto de números racionais deixa, né? Fecha de maneira que sempre que eu escrevo um número como uma sequência de números reais, eu vou ter um número real ali como resultado, tá? Diga aí, Paulo. Não é em relação à sequência. Então, a sequência tem que ser números reais. Aí Isso. Entendi. Não é o racional, não, na sequência, não. Nesse caso é racional, né? Mas o conjunto dos números racionais ele está dentro dos números reais. Ah, entendi. Né? Mas é aquela coisa. Eu não conseguiria. Essa sequência aí é de números racionais, mas se eu continuar me aproximando de raiz de 2, eu estou me aproximando de um número que não existe. Então, é como se eu estivesse andando cada vez mais chegando perto à beira de um precipício. E aí, quando eu chegar ali na quina, não vai ter nada. Entendi. Porque esse número ele não existe no conjunto dos números racionais. E o que é que o conjunto dos números reais faz? Ele fecha esse buraco, tá certo? Ele fecha esse buraco de maneira que essa sequência ela está indo em direção a algo que agora está dentro do conjunto, que nesse caso aí é o número raiz de 2. No slide anterior, o senhor tem como voltar, professor? Tenho, sim. Então, seria toda a sequência de números racionais não limitada? Não, aqui pode ser de números reais mesmo, porque eu estou pensando dentro do próprio conjunto. Né? Lembra que eu estou definindo no contexto geral, né? Então, para um conjunto ser um conjunto de números reais, toda a sequência de números daquele conjunto, né, se aproxima de um número daquele conjunto. Então, o conjunto, por que o conjunto de números racionais não tem a propriedade de um conjunto de números reais? Porque eu posso me aproximar de um número racional, eu posso me aproximar de um número através de números racionais, mas de um número que não está no conjunto dos racionais. Entendeu? Entendi. Obrigado. Deixa eu ver aqui a pergunta. Sobre a expressão 2 menor ou igual que 3. Menor, sim, não entendi o igual. É porque menor ou igual, quando a gente usa a terminologia ou, a gente está dizendo que essa afirmação ela é verdadeira se uma das afirmações for verdadeira. Certo? Por exemplo, deixa eu ver. Então, quando a gente fala assim, 2... Pronto, se eu lhe perguntasse assim, 2 é menor ou igual a 3, se eu lhe perguntar assim, 2, ele é um número menor que 3 ou é um número menor do que 2? Ou, desculpa, 2 é um número menor do que 3 ou igual a 3? E sua resposta é sim, porque ele é menor. Porque esse ou, ele indica uma relação entre duas afirmações em que a afirmação toda ela é verdadeira quando as partes são verdadeiras. Certo? Então, menor ou igual é uma simbologia para indicar que aquele número é menor que o da frente ou é igual. Ele é uma dessas duas coisas. Se eu dissesse menor e igual, aí realmente se trata de algo impossível, porque não é possível ser menor e igual ao mesmo tempo. Entendeu? Existem algumas palavras que no português, deixa eu passar aqui que eu escrevi aqui, esqueci. Né? Existem algumas palavras que na linguagem portuguesa, na língua portuguesa, no dia a dia, no corriqueiro, a gente usa com determinado significado, que às vezes na matemática o significado ele é igual, mas ele é levemente, sutilmente diferente. Certo? Esse é um dos casos desses conectores aí, desses, eu esqueci o nome, eu esqueço os termos de português, faz muito tempo que eu vi. Desses termos aqui, ou e o i.
certo? Esses termos, em português, eles significam uma coisa, mas em matemática eles significam uma coisa um pouco diferente, tá? O que é que significa o ou? O ou, ele vai relacionar duas afirmações, certo? De maneira que, se uma for verdadeira, o ou entre essas afirmações é verdadeira, certo? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo clássico. É probleminha de lógica de concurso. Eu vou desenhar aqui uma bola vermelha. Certo? Isso é uma bola vermelha. E aí eu vou escrever aqui uma frase. Qual é a frase? Esta bola é vermelha. Essa bola é vermelha? Você concorda comigo que essa bola é vermelha? A resposta é para ser óbvia mesmo. Sim, sim, claro. Então, se eu coloco esta bola é vermelha ou azul. E aí, essa afirmação ela é verdadeira ou é falsa? Eu perguntaria em que momento ela seria azul, né? Para poder dizer que é falsa, mas. Não. De Aí cara é é que vem a falsa, questão. né? Aí é que vem a questão. A questão é que quando eu uso o ou, eu estou indicando o quê? Eu estou indicando que essa frase ela é verdadeira se esta bola for vermelha ou se esta bola for azul. Aí eu pergunto a você, essa bola é vermelha? Sim. Sim. Esta bola é azul? Não. Mas esta bola é vermelha ou azul? Sim. Porque quando a gente usa ou, a afirmação é verdadeira quando uma das partes for verdadeira. Mas aí se eu lhe perguntar agora, esta bola é vermelha e azul? E azul. Se eu disser para você, essa bola é vermelha e azul, o que é que você me diz? Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Isso é falso. Porque essa afirmação ela só seria verdadeira se esta bola fosse vermelha e se esta bola fosse azul. Mas veja que interessante. Se eu trocasse essa bola por essa outra aqui, e eu lhe fizesse essa mesma pergunta aqui de baixo, essa bola é vermelha e azul? Sim, ela tem as duas cores, porque o i funciona como soma, né? Isso. Aí vamos com calma. Vamos com calma. Aí vem a diferença, uma diferença sutil entre o que a gente coloca, né, a questão do português e da matemática. Se você lê essa frase como a gente corriqueiramente lê em várias ocasiões, né? Se a pergunta é esta bola é vermelha e azul, o que é que você entende? Se essa bola tem as duas cores, vermelho e azul. Ela tem. Mas uma outra maneira de ler essa pergunta é se eu dividir essa afirmação em duas, certo? É assim, esta bola é vermelha e esta bola é azul. Aí eu lhe pergunto, essa afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa? Verdadeira. Aí é que Ela é tá. vermelha e azul. É Ela tem as falso. duas partes. Ela é falsa. Por quê? Se eu lhe perguntar aqui, esta bola ela é vermelha? Ela é vermelha? Somente vermelha, não. Não. Essa bola é azul? Se eu olhar assim, ó, eu tenho aqui uma bola azul. Você diz que essa bola é azul? Somente azul, não. Não. Então veja que essa afirmação aqui, eu botei o conectivo i e ela junta duas partes que você me deu uma resposta negativa. Então essa bola, ela não é vermelha. Essa bola, ela não é azul. Ela tem vermelho e tem azul, mas ela não é vermelha e ela não é azul. Então a afirmação de cima, se fosse numa conversa entre amigos, né, você podia dizer que era verdadeira. Mas se você entende essa frase dessa forma que eu coloquei aí embaixo, como duas afirmações sobre essa bola, as duas são falsas. Então, a verdade é que a afirmação é falsa.
Porque a bola, ela não é vermelha, e a bola não é vermelha, e a bola não é azul. Ela é uma mistura de vermelho com azul. A afirmação é falsa. Mas você entendeu o que eu quis dizer e a relação com a sua pergunta? Então, quando eu digo assim, menor ou igual, né? Tenho dois números, 2 e 3. Certo? Quando você lê assim, menor ou igual, você está lendo da seguinte maneira. 2 menor que 3 ou 2 igual a 3. Aí a questão é, 2 é menor que 3? Sim. Sim. 2. Deixa eu voltar aqui, eu esqueci, toda vez eu esqueço de voltar a página aqui. Está aqui embaixo. 2 e 3. 2 é menor que 3? Sim, essa afirmação é verdadeira. 2 é igual a 3? Não. Ora, mas se uma delas teve um retorno positivo, então a afirmação como um todo, ela tem um retorno positivo, uma afirmação verdadeira. Então, quando eu digo que 2 é menor ou igual a 3, eu estou dizendo que, dentre as possibilidades de ser menor e igual, 2 e 3 têm uma dessas propriedades, que é o caso do menor, né? 2, de fato, é um número que é menor ou igual a 3. Tanto é que a definição é exatamente essa. Deixa eu concluir assim com essa próxima página aqui. Tá? A gente diz que x é menor ou igual que y quando x é menor do que y ou x é igual a y. Então, se x é igual a y, a gente pode escrever que x é menor ou igual que y. Quando x é menor do que y, a gente pode escrever que x é menor ou igual que y. Tá certo? A gente vai usar bastante essas coisas, então tem muito tempo para a coisa fixar na cabeça, tá certo? Não se preocupe não se sobrou alguma confusão mental. A gente já vai em quase 2 horas de aula, então é natural, a cabeça já está pedindo descanso, certo? Mas não se preocupe com isso não, tá? Por hoje, a aula foi só isso, tá? Na sexta-feira a gente vê algumas coisas de função que eu queria ver também, mas aí a gente deixa para a próxima aula e aí a gente tenta fazer alguns exercícios, certo? E é isso. Tá bom? Vamos embora porque eu vou ter que dar outra aula agora que eu já estou atrasado. Tá certo, pessoal? Tá ok, professor. Muito obrigado. Obrigado Ok, vocês. professor. Tchau. Até sexta-feira.